Olá, nós estamos de volta com mais uma entrevista aqui no seu portal RSN e eu recebo nos estúdios o comunicador Luiz Matos, que é aqui do vizinho município de Pitanga, mas ele é guarapuavano. E quem o acompanha é também o guarapuavano Edson Zabades, que eu acho que eu falei certo, falei, e hoje ele está residindo em Pitanga. Mas, Luiz, me conta essa história, você é de Guarapuava? Eu sou nascido em Guarapuava. Primeiro quero dizer que é um prazer estar aqui. Eu sou teu fã, sou fã do portal RSN. Eu divulgo muitas notícias que são vinculadas no meu programa de rádio através da Rádio Poema FM. Muitas delas são pinçadas de você e dessa equipe fantástica de profissional que vocês têm por toda essa credibilidade. Então eu quero dizer para você que é uma satisfação estar aqui. Nossa, obrigada, a satisfação é nossa também, ainda mais quando a gente tem um guarapuavano fazendo sucesso na região, né? E é o teu caso. Olha, a gente está aqui numa troca de elogios, mas é verdadeira, né? Obrigado, Cris. Eu estou na comunicação já há alguns anos. Esse ano eu completo 32 anos fazendo a coisa que eu mais amo na minha vida, que é comunicar. É uma vida, né? É uma vida. Nós estamos aqui com algumas pessoas, com o Edson, com o pessoal da técnica. Eles estão aqui sentados, bem à vontade, de perna cruzada, alguns fazendo gestos, trejeitos. E essa é a mágica da comunicação, sendo aqui pelo monitor, pela TV, pelo rádio, ainda mais mágico, porque você não consegue saber quem que é a pessoa às vezes que está falando. Justamente, você tem que despertar a criatividade, né, da pessoa que está ouvindo, do receptor. É isso aí. E essa paixão da minha vida, ela me aproximou muito das pessoas, me aproximou muito das famílias, e principalmente um dos primeiros programas de rádio que eu fiz, onde era repórter, eu fui numa casa de um senhorzinho, parece-me que era o seu Fidelis, morava lá no jardim próximo ao bairro Santana, em Guarapuava, aqui em Guarapuava. E nós fomos para fazer uma campanha, porque aquele homem tinha uma dificuldade, já estava na idade avançada, e o direito previdenciário dizia que ele tinha já a condição de rever as condições da sua aposentadoria. E eu, com 17 para 18 anos, ajudei aquele seu Fidelis a conseguir o primeiro salário dele. Já ele era muito doentio. E o que mais me chamou a atenção, minha mãe que dizia, dona Isabel, dona Belica, se viva fosse, estaria agora arrepiada de estar aqui junto com você. Ela disse para mim o seguinte: olha, ele precisa de ajuda. E o primeiro salário do Fideli, ele quis me dar de presente da aposentadoria quando nós conseguimos ajudá-lo. É óbvio que eu declinei, falei que não era aquilo que eu queria, porque eu não estaria ajudando aquilo que eu havia me proposto a fazer. Tivemos sucesso, alguns amigos e o rádio, e ali eu começava, eu acho assim, com uma história muito bacana, e desde então a gente tem feito isso ao longo dos anos. Essa questão da responsabilidade social da nossa profissão é muito gratificante, né? A gente tem tido ganhos assim imensuráveis também com matérias que a gente faz aqui pelo portal e que você acaba mudando a vida das pessoas, né? Mas eu queria que você me contasse essa história. Você me dizia, momentos antes da gente entrar aqui no ar, que você é do Morro Alto? Sou entre Santana, Vila Kennedy. Eu nasci de parteira. A minha mãe, a dona Isabel, dona Belica, esposa do seu Antenor. O seu Antenor era um vendedor de pipoca muito querido lá no bairro, do ladinho do Mahatma Gandhi. Do Mahatma, do colégio. Que eu aprendi, inclusive, o nome correto dele, que todos os dias você tinha que escrever no cabeçalho do caderno, o dia, Guarapuava, o dia, e Mohandas Karamchand Gandhi, que é o Mahatma Gandhi. E ali eu cresci no bairro Morro Alto, entre Kennedy e Santana, e ali a parteira, Dona Rosinha, que me tirou da minha mãe em 1973, no dia 1º de maio, quando muitos estavam na lagoa pescando, no dia 1º de já maio, pescavam, né? A parteira pescou eu na minha mãe. Foi uma maravilha aquilo. E a tua trajetória na rádio? Vamos ver como que é essa história. A minha trajetória na rádio, desde muito cedo, eu fazia algumas imitações na sala de aula, lá no Mahatma. Por exemplo, essas onomatopeias, os barulhos que aconteciam, isso que agora a técnica acabou de fazer, por exemplo, olha, tá chovendo, ou trovejou lá fora. Eu fazia vozes assustadoras para os meus amigos da escola. Aí eles falavam assim: puxa, mas como que você faz isso? Aí eu comecei a imitar artistas, cantores, desenhos, e comecei a fazer
lá umas 30, 40 vozes diferentes. Alguma delas fala? Ah, alguma delas? É. Eu fazia Cid Moreira, Silvio Santos. Mas fala ainda hoje? O Silvio Santos? Vamos lá. Sim, mas, olha, é uma satisfação estar aqui. É uma satisfação estar aqui no Rede Sul Notícias, mas não tentem fazer isso em casa. Você não sabe, só ela sabe. Ela aparece para ela, auditório, parece. Então, aí eu era a alegria da turma. E aí falaram assim, eu acho que você tinha que ir pro rádio. Mas antes do rádio, eu fui trabalhar de controlador de estoque da Construma, da Adonai e do Valdemar Nascimento. Eu controlava o estoque. Aí um dia, o Isaías Roberto, que inclusive uma das minhas principais imitações, minha, do Jory Gomes e do Juca Bala, uma das principais imitações, o Isaías Roberto chegou e eu fui fazer as ofertas. O pastor, hoje ele é pastor. Eu tenho algumas histórias, só que eu acho que eu não vou poder contar aqui do Isaías. Eu contava no bolicho da T esses dias com o Juca Bala, mas acho que tem algumas assim que eu não... As idades não vão permitir. Tá bom, então. As idades não... Mas ele era uma delas eu vou contar. Tá. Uma delas eu vou contar. Tinha um narrador esportivo chamado J. Carlos. Sim, J. Carlos. Já tinha, o Pezão que a gente chamava. E eu era repórter esportivo. E o J. Carlos estava narrando futebol direto da Associação Atlética Batel, do Valdomiro Gilinski. E começou a chover. E o J. Carlos narrando. 20 minutos do primeiro tempo, futebol brasileiro, Campeonato Paranaense, Batel enfrenta o Coxa. Hoje à tarde chove muito e Guarapuava vai largando o campo. E é aquela coisa do apresentador esportivo, né? Aí até que ele falou assim, para dar deixa pro repórter, o Isaías, repórter, chove torrencialmente em Guarapuava. E aí, Isaías? Era pro Isaías completar o lance, né? 20 minutos, bola pra... Aqui também tá chovendo, Jota. Então, esse é o Isaías Roberto, que é uma figura muito querida. E depois eu comecei a imitar o Isaías. Eu mandava a voz do Isaías. Você lembra do Polaco Leiteiro? Sim, nossa. Meu Deus do céu, do Polaco gente. Leiteiro. Direto do Polaco Leiteiro, gente. Então, isso me levou pro rádio. E isso me fez alegre, isso me fez feliz. E essa felicidade eu tento passar todos os dias, durante 30 e tantos anos. Eu nunca começo os meus programas de rádio triste, mal-humorado, porque eu sei, Cris, que do outro lado, a teu exemplo, tem uma dona de casa vítima de câncer, tem uma dona de casa que brigou com o marido, tantas que não conseguem denunciar o feminicídio, quantas crianças que passam fome, quantos filhos que não têm pai, quantas mães que não têm o que comer para pôr na panela do filho. Então eu não posso levar mais tristeza, mais negatividade. Então o Luiz Matos, eu tento e tenho sido ao longo dos anos aquilo que eu sou para os meus filhos, o Eduardo e a Mariana. Eu sou o Luiz em casa, o Luiz no futebol, o Luiz com a Cris, o Luiz na política, o Luiz com as pessoas na rua. Eu não posso abrir mão disso. Bacana. E como que surgiu o Luiz Político? O Luiz Político surgiu pelo nosso amigo em comum, Renato Adur, que hoje é conselheiro do Ratinho Júnior, inclusive... Trabalha na Casa Civil. Trabalha na Casa Civil. Grande amigo. Eu fui gravei muito com o Ratinho ainda não era o governador, estava tentando ser deputado, e eu gravava, o Ratinho, né, o Júnior e o Rubens Bueno lá em Campo Mourão, nós gravávamos... Grande amigo. Grande, gente boa demais, e nós gravávamos num estúdio parecido com o teu, os programas que o Ratinho ia lançar para a campanha. E aí, falando agora do Renato, quando eu saí das rádios de Guarapuava, eu fui embora para a Rádio Poema FM, que eu estou lá graças a Deus até hoje. E o Renato era um dos diretores proprietários. E eu era o âncora do programa do Renato. Ele fazia o programa de Curitiba, um link, e eu fazia do estúdio da rádio. E aí essas brincadeiras que nós falamos, nós colocávamos no programa do Renato. Aí eram cartinhas ainda. Deputado Renato Adur, o programa era a Palavra do Deputado. Eu queria que você realizasse um sonho. E aí nós dois fazíamos o link. Eu, ele e o Paulo Wolff, que é meu amigo até hoje, é nosso repórter, diretor artístico. Aí eu falava, Renato, vamos realizar o sonho da Cris Stech ou não vamos, Renato? Ô, Luiz Matos, o que você acha? Eu, se fosse você, realizar, porque ela merece, deputado. Era um programa como se fosse de auditório, mas que não tinha auditório. Sim. E aí um dia ele falou, você vai ser político. Eu falei, não vou. Mas não vou de jeito nenhum. Você vai ser vereador, não vou. Você tem que ser vereador, você leva jeito. Eu falei, Renato, eu não vou fazer isso. Aí ele lançou um desafio no programa de rádio.
Quem quer o Luiz Matos, candidato a vereador, não é levanta a mão não, porque era rádio, escreve uma cartinha. No dia seguinte, o programa era no sábado. Segunda, terça e quarta, na quarta-feira não tinha mais espaço para colocar carta dizendo que queriam que eu fosse vereador da cidade. Morando há 1 ano e 8 meses em Pitanga. Que bacana, e como que é? Porque você veja, geralmente as candidaturas ou as pré-candidaturas, elas nascem de um desejo da pessoa, né? Ou um grupo de amigos que instiga, mas a pessoa acaba provocando esse tipo de situação. No teu caso, como você acabou de falar, nasceu do povo. Nasceu do povo. A responsabilidade é muito bem maior. Muito maior. É porque eu virei um defensor das causas públicas, né? Eu era repórter do Celso Pinheiro. Eu saí de um programa policial, trabalhei na Rádio Cultura MFM, eu era narrador esportivo, e o Renato Adur me levou para Pitanga para eu assumir no jornalismo e assumir a pasta esportiva da rádio. No final de semana eu era narrador, durante a semana eu era apresentador de programa policial. Esse programa policial, todos os dias, eu recebia 30, 40, 50 pessoas por dia. Nós tínhamos um auditório na rádio. Lá tinha um auditório. E aquilo enchia de pessoas, cadeiras de roda, cirurgias. Em busca de alguma coisa do social. Você lembra do Iris Simões, do Carlos Simões? Sim. Era muito parecido com aquilo. Era muito parecido. Eu era o que eles faziam em Curitiba e eu fazia em Pitanga. E aí as pessoas começaram a falar entre elas. Eu acho que ele tinha que ser político, eu não queria. E aí o Renato lançou esse desafio, o Adur, e eu fui um dos mais votados da época, há 1 ano e pouco morando na cidade, e logo me tornei presidente da Câmara de Vereadores de Pitanga, sendo um dos mais novos de todos os 399 municípios do Paraná na época. Pois é, me diz uma coisa, você acabou de falar nesse lance que as pessoas iam no teu programa para pedir alguma coisa, que os irmãos Simões, né? E o Juscelito Canto também tinha a garagem de alguma coisa também. Garagem da Esperança. Eu acho que era nessa mesma vibe. Isso não é muito assistencialista e de repente a tua candidatura surgiu no desejo de que, ou na esperança, digamos assim, de que, poxa, se como radialista ele me ajudou, como vereador ou como político, seja lá qual for o cargo, ele vai me ajudar mais. Só que como radialista é muito mais fácil. Sim, muito mais. Eu acho assim que eu consegui usar, assim, no ponto de vista político, porque eu nunca misturei o Luiz político, que depois tinha mandato, do Luiz comunicador. Eu sei que às vezes é até difícil dizer isso, mas eu pensei, eu como radialista, apresentador do programa, eu não conseguia levar o saneamento básico para casa da Dona Maria lá da Vila Planalto. Eu como radialista, muitas vezes, eu cobrava a iluminação pública da Amadeu Bonassoli, lá da cidade de Pitanga, mas eu não conseguia atuar. Eu pensei, se eu for para a política, será que eu não vou conseguir fazer isso? Aí eu aliei, consegui trazer a política e o meu programa de rádio e me tornei vereador. Pessoas na cidade morriam afogadas, tinha que ir o Corpo de Bombeiros de Guarapuava para fazer as buscas e o salvamento das pessoas. Acontecia um acidente de trânsito, um incêndio, tinha que esperar um ABT, que é um Auto Bomba Tanque, depois o ABTR, que é o Auto Bomba Tanque Resgate, ele veio muito tempo depois. E eu falei, puxa, mas então se eu estiver na política, talvez eu consiga atuar. E foi o que aconteceu. Eu era o comunicador de manhã e às tardes e noites eu era o Luiz Matos político. Eu acredito que eu tenha conseguido trazer bons termos nas duas funções. Que bacana, porque você como político a tua entrada é outra, né? E como radialista, como comunicador, você é o porta-voz dos anseios da população, né? Nós éramos em 15 vereadores e eu, com todo respeito aos meus queridos pares, inclusive alguns nem estão mais aqui, mas eu era o mais visível, porque eu estava no rádio, todo dia. Sim. Então, e eu nunca me interessei, naquele momento as pessoas eram ou não meus parceiros, eu queria resolver o problema das pessoas. Porque cada dona de casa que chegava surrada do serviço, toda enrugadinha, cansada, eu imaginava a Dona Belica, a minha mãe, atravessando 8 quilômetros dentro de Guarapuava para ir buscar a sobra de pão da Dona Anita, lá do Chico Padeiro, que eram padrinhos da minha irmã Lúcia. Aí eu atravessava Guarapuava inteiro para segunda-feira pegar o que sobrava do fim de semana do Maurício, do Wilson, inclusive um beijo no coração de vocês, pena que a Dona Anita não está mais aqui.
E aí, cada pessoa que entrava ali, eu me imaginava, o Luiz de 14, 13 anos de idade, que eu precisava doar alguma coisa. Recuperava a memória. Recuperar. Era aquela coisa daquela celular, né? Que eu buscava os meus 14 anos. Então a Dona Maria chegava, inclusive o nome da minha mãe era Maria, eu imaginava, você não está entendendo, eu não consigo ver um vendedor de pipoca. E aonde eu estiver, eu preciso ir lá comer uma pipoca, eu quero saber da vida dele. Porque eu imagino que fosse o seu antenor, meu pai, que estava em busca do sustento dos 12 filhos que estavam esperando na casa. Nossa, que coisa linda. Eu acho assim que tudo não é nada por acaso. Não é nada Com por certeza. Acaso. Eu me emociono com isso, sabe? Eu me emociono porque Deus me deu uma profissão boa, uma profissão que eu consigo ter uma boa renda. Estudei muito para chegar, inclusive, nisso. Mas eu acho tão legal, sabe, Cris? Eu visitar as famílias e saber que ali tem o saneamento básico, saber que tem mais segurança para a filha que vai para a faculdade, não tem o carro, não tem o transporte, vai poder ir a pé, mas tem luz. Que tem um pouco da tua atuação. E tem um pouco da atuação, né? Então eu acho que essa parte política valeu e valeu muito a pena. Valeu não, né? Vale, né? Ela tá valendo. Sabe? Você acabou de falar que você entrou na política pelas mãos do Renato Adur, MDB. Meu padrinho, MDB, isso. MDB. Aí você migra pro PSDB. Pro PSDB. E agora você sai do ninho tucano. Eu estava no Democratas. Agora? Eu estava... Democratas que virou União Brasil, Sim, né? União Brasil. E aí eu sou suplente de vereador em Pitanga. Sou o primeiro suplente de vereador em Pitanga. Fiz 3 mandatos. Pela União Brasil. Pela União Brasil. Só que eu migrei do União Brasil. Saí do União Brasil e fui a convite do Renato de novo para que eu pudesse voltar para o MDB. E aí, mais maduro, né? Pleitear uma campanha para prefeito da cidade de Pitanga. E aceitei o desafio, aceitei o convite. E comigo no MDB tem grandes nomes. Hoje é um dos partidos mais fortes do Paraná. Sim. Não de Pitanga. Pitanga é, no cenário MDB, um dos mais fortes do Paraná. E nós colocamos o nome, deixamos o nome à disposição. Exemplo do Lopes, que é um engenheiro agrônomo. Do Luiz Carlinhos Petretti, que trabalha é um agropecuarista. E tem uma gama de pessoas bem intencionadas que estão na sigla do MDB, embora eu costume dizer que por detrás da letra fria da lei tem um pedaço de uma vida humana. E por detrás de uma sigla partidária tem uma família esperando que os problemas sejam resolvidos. É isso. Você chegou a ser líder da bancada de apoio ao prefeito Michael. Sim. Você continua na base, o MDB é base, ele está no PSD, né? PSD. Eu deixei o meu mandato agora na última legislatura, eu fui pelo período inteiro líder do governo e todo mundo sabe que a liderança do governo é o pavimento do legislativo com o executivo. Sim. Eu atravessava o asfalto, a rua, para dizer o recado e para não simplesmente ser um homem político de recado, mas era um homem político resolutivo, porque eu trazia o projeto e argumentava, sustentava oralmente nas comissões e pedia a aprovação. Quando eu entendia que eram projetos bons. Porque quando eram projetos que eu achava que não eram bons, e não foi nenhum nem outro que teve isso, eu pedia para o próprio prefeito retirar a pauta. E aí essa liderança de governo era tentar argumentar, convencer os vereadores que aquele projeto mudaria a vida das pessoas. E mudou, Cris. Nós temos hoje o maior número de asfalto feito na história de Pitanga, nós temos um percentual. Daqui a pouco nós vamos estar com a Pitanga inteira quase toda asfaltada do nosso mandato. Saneamento básico, milhões e milhões investidos, é uma coisa que não aparece, as pessoas discutem muito a respeito disso. Isso aí eu lembrava o Nivaldo Krieger já falava, minha mãe era apaixonada pelo prefeito Nivaldo Krieger, que dizia que a obra que fica por debaixo da terra não é visível. Não é visível. É melhor você colocar um poste de luz e não fazer R$1 milhão em saneamento básico. Mas eu não vejo dessa forma, eu vejo a política muito além. E essa liderança de governo, essa nossa governança na Câmara, com certeza ajudou o Michael a ser um dos melhores prefeitos que a Pitanga viu na história. Tá, uma vez consolidada a tua pré-candidatura, né, se transformando em candidatura, sei que você não pode falar com ele, não pode falar por ele, mas haveria a possibilidade de ter uma frente que incluísse o prefeito também em apoio à tua candidatura? Eu falei para o prefeito Michael, eu tenho uma ligação muito boa com ele, eu respeito muito, ele me conheceu ao longo desse tempo, eu conheci ele, é médico, eu sou da área do direito. Eu digo o seguinte,
olhando na tua lente ali da verdade, Cris, prefeito Maico, caso se consolide e que a convenção entenda que o nosso nome é um nome bom para disputar a eleição, eu quero acreditar que será, vai ser um prazer ter o senhor e a equipe do PSD na chapa de vice. Seja bem-vindo, prefeito. Olha aí, ó, prefeito, saia justa, hein? Me diz uma coisa, e em relação aos demais pré-candidatos de outros partidos, como que você vê o cenário? Eu vejo pessoas corajosas, pessoas querendo o melhor para o município. Nós temos uma pré-candidatura do Sargento Moraes, que inclusive recentemente disputou a eleição para deputado. Nós temos a pré-candidatura do Fernando, que é um vereador que está no mesmo partido. Nós temos a pré-candidatura do Roberto Guimarães, que é professor. Nós temos a pré-candidatura do Lopes, que é engenheiro agrônomo, do Luiz Carlinhos e do Luiz Matos, que sou eu, e esses últimos três fazem parte do meu partido. Então eu acredito assim que todos são pessoas muito bem intencionadas e no momento certo, tomara que os nomes eles vão se afunilando, né? E tomara que aqueles que forem escolhidos nas suas convenções apresentem as melhores propostas, que nada mais seja que dignificar a pessoa, a família, a criança, dizer não ao feminicídio, cuidar do transporte, da moradia, da educação, do nosso hospital regional. Isso é sonho que nós temos, Cris, é sonho. Bom, todos os sonhos que sejam realizados, amém, né? Amém. Eu queria agradecer a tua presença aqui no nosso portal, a primeira vez que você veio, que não seja a última, né? Obrigado. Quero entrevistá-lo, espero entrevistá-lo já como candidato, né? Tomara. Com uma pré-candidatura aí já pulando a vassoura, vamos assim dizer, né? Partindo para o outro lado, então, como pré-candidato. E, por favor, fique à vontade se quiser comentar mais alguma coisa. Eu quero só agradecer você, dizer que esse estúdio, vocês que só assistem e que ainda não tiveram oportunidade de estar aqui, ele tem uma energia boa, e é de energia boa que nós precisamos sobreviver todos os dias. Quanto mais positividade, a vida será muito melhor. Eu quero deixar um recado aqui, principalmente para você, às vezes que anda meio cansadão, e principalmente em épocas assim, as pessoas meio estressadas, do ponto de vista econômico, emocional, familiar. Eu quero dizer para você que basta você acreditar que nada melhor que um dia após o outro, e que quando Jesus faz coisa na vida da gente, Ele não faz pela metade. E o fardo que você está carregando, não tenha dúvida, absolutamente nenhuma dúvida, que é o peso ideal que você tem que carregar. E fica aqui uma mensagem de paz, uma mensagem de amor, uma mensagem de esperança do Luiz Matos, pré-candidato da cidade de Pitanga, vizinha da cidade de Guarapuava. E que confesso, seria um prazer ser o prefeito da minha cidade. Mas Deus sabe como escrever. Eu tenho vontades, sonhos, objetivos e projetos, mas que seja colocado a mão dele em cima de tudo isso e que o melhor aconteça na nossa vida. Obrigado, Cris. Olha aí, ó, você tá vendo, né? Carisma, boa vontade e o dom da palavra ele tem, né? Então, a gente tá aí na torcida, né, para que tudo dê certo conforme, né, o Deus maior aí, o Deus de cada um de nós queira, né, dentro desse cenário, essa coisa de espiritualidade mesmo, que é pertinente, é bem subjetivo, né? Pertinente de cada um. Amém. Boa sorte na tua caminhada e, por favor, portas abertas. Obrigado. E eu agradeço a você que nos acompanhou até agora nessa entrevista, então, com o comunicador Luiz Matos, aqui, guarapuavano, mas hoje pitanguense de coração, né? E continue ligado no seu portal www.redsudenoticias.com.br. Obrigada a todos.